Bem-vindos ao nosso café terapêutico. Hoje estaremos falando um pouquinho sobre arte terapêutica. E para falar desse tema, vou estar convidando a Maiana Galvão, Yara Rodrigues e o nosso convidado do dia, William Silva. Bom, bem-vindos, bem-vinda, Yara, bem-vindo, William. Olá, bem, tudo vai? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre arte e terapia. Yara. Bem-vindos, bem-vindas. Espero que todos estejam bem e vamos para um assunto muito interessante, viu? Muito interessante. Poucos conhecem, então por isso que a gente trouxe o William aí hoje. Sim, é um tema que a gente ouve falar, mas às vezes surge, né, aquele interrogação, que é a arte terapia. Olá, Maiana, bem-vinda. Obrigada, bem-vindos. Se apresente. Pode começar, Maiana. Olá, pessoal, eu sou Maiana. Vou estar fazendo os comentários hoje na live. Pode falar, Yara. Gente, sou a Yara Rodrigues, né? Vocês estão me vendo por aí, essa carinha agora nova no pedaço. Sou psicóloga, né, com uma especialização em psicologia junguiana e outras especializações, a gente deixa para um outro momento, né? E aí eu trabalho na área clínica e estou aqui, né, esperando trocar com vocês e conhecer sobre esse tema interessante, como eu falei. Pode tocar, Maiana. Ok. Seja bem-vindo. Entre sem bater, sem julgar, sem tentar entender. Deixe as armas e armaduras de lado de fora. Em troca, te ofereço a arte e o agora. Eu lhe ofereço um canto para ser seu, onde você poderá mergulhar no seu mundo, onde a verdade se escondeu. Deixe de lado o controle, nada controlamos. Olhe para a verdade que lhe cabe, pois quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. A arte-terapia ajuda o indivíduo a superar problemas como conflitos emocionais, dificuldades de se relacionar, superação de traumas e entre outros. E para explicar melhor hoje sobre a arte-terapia, convidamos hoje o arte-terapeuta e analista junguiano William Silva. Seja bem-vindo, William. E como é que funciona a arte-terapia? Conta pra gente. Uau! Gente, muitíssimo obrigado pelo convite. E começou com um texto que me surpreende, né? Porque é um texto que eu uso ali, né, no meu material. Obrigado pela lembrança, muito bacana. Esse texto, não sei se vocês sabem, perceberam, ele tem aí duas características. Tem uma mudança, eu fiz algumas interferências, algumas adaptações, mas ele é uma música, esse texto vem de uma música, não sei se ela é a autora, mas uma música que uma cliente trouxe, que é da Sandy, daquela antiga dupla Sandy Júnior. Ela na carreira solo, ela acho que ela escreveu essa letra, acho que é dela, e tem aí as rezas aí, né, que ela faz ou fez terapia com um analista junguiano, por isso que ela usa essa frase, que aí é a frase do Jung, essa última frase, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, é uma frase do Jung. Então eu adaptei a música, até por conta do Jung, por isso que me trouxeram, olha, né, a pessoa curiosa, olha, trouxeram aqui, me trouxeram, olha aqui a letra da Sandy, né? E aí eu dei uma adaptada para usá-la aqui. Obrigado. Bom, é uma tarefa difícil aqui para um café, aliás, meu café está aqui. É uma tarefa difícil, uma resposta difícil de traduzir, mas eu vou me esforçar aqui de uma maneira bem sucinta, dar a ideia, pelo menos,
deixo de antemão aqui que as pessoas busquem mais conteúdo, mais informação, tem um monte de material, tanto didático em livros, no YouTube, em outro lugar tem muito material que fala da arte-terapia. Bom, mas o que eu costumo resumir, né? A arte-terapia tem dois pilares. Tem o pilar da psicologia e o pilar da arte. Não se trata apenas da junção, senão vira uma coisa meio maluca, meio só misturado. A ideia não é a mistura, mas é saber que tem como base a psique humana e o fazer artístico. E aí a junção dos dois, nós temos o olhar da arte-terapia, que é justamente isso, olhar a produção artística, o fazer artístico, sobre o ponto de vista terapêutico, o ponto de vista do mundo interno. Então essa capacidade que a arte-terapia tem, o que a arte tem, a arte sempre curou, sempre foi transformadora, e com isso teve um olhar profissional para a organização. Então, grosseiramente falando, nós vamos olhar o material que está sendo produzido, e como falamos na arte-terapia, estamos falando das artes visuais, nós estamos falando da pintura, da escultura, da modelagem, outras técnicas como mosaico. Então eu vou olhar esse material. Não é muito difícil de imaginar que usar argila requer totalmente, uma habilidade totalmente diferente de usar uma tinta aquarela. Então eu olho o material, eu olho o suporte que foi produzido, que foi usado esse material, se é um papel cartolina, se é uma tela pequena, se é uma tela muito grande. Eu uso o que foi produzido, o que a pessoa ali produziu, a imagem que ela produziu, e o mais importante, o que tem grande destaque em tudo isso, é o compartilhar, para que a gente faça uma análise, para que depois você possa chegar em possíveis interpretações que façam, desde que essas interpretações façam esse movimento simbólico ampliar, né? Então, assim, de maneirinhas gerais, eu resumiria aqui, para iniciar a nossa conversa, a arte-terapia dessa forma, como esse recurso, né, que abrange todas essas características: material, o que foi produzido, o suporte, o compartilhar, mas com busca desse mundo interno. Então, Bacana, mais ou menos assim. William. Legal quando você fala, né, desse suporte que a arte-terapia teve para estar surgindo, né? Digamos assim, que tem o suporte da arte, o suporte da psicologia. Uma coisa interessante, e até pode-se dizer que um tabu, não sei, mas as pessoas quando falam assim, vamos para a arte-terapia, vamos procurar o arte-terapeuta, sempre vem aquela primeira impressão: eu preciso saber desenhar, eu preciso saber pintar, eu preciso saber manusear argila. Então, eu vejo que muitas das vezes tem essa restrição das pessoas, né, falar, eu não vou porque eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei manusear uma argila. Uhum. Fecha muito, né, no trabalho manual. Você poderia falar para a gente um pouquinho mais sobre as ferramentas da arte-terapia? Se de fato a gente precisa ter esse dom do desenhar, do manusear argila? Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso. Tá bacana, Ju, é uma pergunta legal, porque é uma pergunta que a maioria faz ou fica no imaginário aí. Sim. De que eu preciso para fazer arte-terapia, para fazer, né, participar de sessões ou de settings arte-terapêuticos, eu tenho que ter habilidade artística. Definitivamente não. A arte-terapia não tem um lugar desse que a gente vou chamar aqui, né, de estético, né, do belo. Não, né, o que existe é o olhar da expressão. Então, não é uma aula de desenho, não é aula de mosaico, de argila, de qualquer técnica que seja. O arte-terapeuta, enquanto profissional, sim, eu tenho, né, e o arte-terapeuta é importante que saiba minimamente utilizar o material, mesmo porque é isso que vai dar para ele a condição de explorar arquetipicamente aquele conteúdo. Então é importante que o arte-terapeuta, ele sim saiba,
mas o cliente, aquele que vai chegar para fazer as sessões, não. Eu vou usar aquela ferramenta, eu vou oferecer, posso sim, dentro daquele contexto, por eu saber, dar algumas dicas. Olha, se você colocar muita água aqui, por que essa, eu falo da argila, por que essa argila está tão mole? Excesso de água. Ah, mas é importante que eu saiba, se eu colocar ela sobre um papel, aquele papel vai começar a chupar a água, vai começar a tirar a água da argila. Então, se eu colocar uma superfície plástica, um vidro, alguma coisa assim, não vai absorver a água da argila. Então, consigo manter essa argila num lugar mais confortável de manusear. Agora, esse é um conhecimento do arteterapeuta. Para quem está chegando, não, tanto que não é aula. E a busca é justamente em criar um ambiente onde essa pessoa possa explorar o seu mundo, mostrar, né, expor o seu mundo interno de maneira segura, sem um julgamento, sem uma sentença, sem uma classificação, justamente, e assim, não é muito diferente, vocês psicólogas, né, não muda nesse lugar, porque entendo que quando eu vou no terapeuta, no psicólogo, esse ambiente também é acolhedor, é importante que seja acolhedor, para que aquela pessoa, aquele cliente, sinta-se à vontade em poder dizer do mundo dele. Então, a ideia é criar esse ambiente favorável para que ele possa expressar. A ideia é que eu vou usar esse recurso. Então, as ferramentas arteterapêuticas, nós vamos entendendo assim, todas as linguagens das artes visuais. Posso usar música, eu até uso música, mas vai ser um estímulo para uma expressão plástica. Porque já existe, inclusive, a musicoterapia, né? O musicoterapeuta. Existe lá o psicodrama, existe a dança-terapia. Então, existe um outro universo que vai dar conta disso tudo. Então, nem tem habilidade, justamente isso, não tem habilidade para ser um musicoterapeuta. Eu posso explorar, aliás, comecei dizendo, a cliente trouxe a música da Sandy, dizendo, olha que legal que eu descobri, né, que eu vi aqui na música. Aí eu estou usando a música, mas eu estou com esse outro foco, com esse outro objetivo. Então, as ferramentas vão mais ou menos nesse sentido. Oi. William, é interessante até, né, essa posição de que cada profissional, né, terapeuta tem a musicoterapia, né, tem a parte da dança, da expressão, da encenação, né, que é o psicodrama, da dramatização. Você percebe no início, quando a pessoa procura, alguma resistência, né? Complementando até o que a Janine falou. Ela vai buscar você, né, um terapeuta que faz os seus atendimentos com a base junguiana, e aí no meio do processo você vê aquela pessoa, ela tem essa resistência. Como que você coloca isso na sua sessão? Ela tem resistência, né? Eu não sei desenhar, mas você percebe que ela tem uma certa dificuldade de expressar esses conteúdos internos dela, e você vê que talvez, né, essa necessidade de ir para essa parte da arte-terapia vai ajudá-la. Você sente, né, essa resistência nos seus atendimentos, e depois, né, no processo que a pessoa faz e ela permite se expressar através da arte, ela encontra, assim, fora do setting ali do terapêutico, ela encontra assim, nossa, William, eu fui para casa, comprei tela, comecei a fazer. O que é isso? Primeira etapa, resistência, né? Sim. E a resistência até do falar. E aí você introduz, e depois disso a pessoa se descobre lá, né? Um artista. Já aconteceu isso? Já aconteceu sim, assim, se a gente ampliar um pouquinho, assim, eu ampliando a minha resposta, tem a ideia da resistência como um todo. Também entra nesse mesmo lugar, algumas pessoas acham que a arte-terapia ou é para crianças apenas, ou acabam achando que a arte-terapia eu preciso desenhar, né, saber desenhar, ou pintar, etc., e eu bloqueio isso, porque eu não consigo falar, eu não sei falar, eu não consigo dizer, eu não consigo me expressar no desenho, então eu não vou para o processo. Aí entra no que você colocou,
O não falar não é uma justificativa ou a única justificativa para o processo arte terapêutico. O processo arte terapêutico é aberto para todos, né, independente de ter ou não mais facilidades na fala. Mas sim, é uma leitura terapêutica. Por vezes, quando chega aqui, a pessoa, mesmo que não tenha tanta clareza de que eu sou um arte terapeuta, eu preciso, né, até por questões éticas, eu explico para eles, olha, eu sou arquiterapeuta, por vezes nós vamos explorar as questões dos sonhos, vamos explorar as questões da arte, favorecendo essa expressão, favorecendo esse lugar de falar da arte. Mesmo assim, como você, né, bem lembrou, as pessoas ainda, né, puxa, eu não sei desenhar, eu não consigo, eu só sei desenhar, é uma frase comum, né? Eu só sei fazer aquela casinha, o boneco palito, O a casinha bonequinho de antiga, palito, né? um solzinho com o olho, exatamente. Eu só sei fazer aquilo, William. Eu falei, tranquilo, né? Justamente por isso, porque ali contém o inconsciente do indivíduo, né? Ali está expresso o inconsciente de algum modo. Tecnicamente, eu vou responder até tecnicamente mesmo assim, a pessoa que se apresenta, que se mostra com essa inibição, com essa timidez, com esse medo de se expor, eu procuro oferecer, aí é do arte terapeuta, oferecer técnicas que ele não exija tanta habilidade assim. Simples, recorte e colagem. Olha, eu posso não saber desenhar, mas eu sei abrir uma revista, recortar uma imagem e colar na outra folha. Né? Porque esse esse olhar junguiano, inclusive, mas olhar arte terapêutico para entendermos, de novo, né? O suporte, o quanto, não só o que, mas como foi feito aquele trabalho, qual foi a imagem, como que ele cortou aquela imagem, como que ele colocou aquele papel aqui no papel, que espaço que ele resolveu escolher para colar. Então, assim, toda uma leitura, e isso quebra essa barreira, de dizer não sei desenhar. Então eu consigo recortar um papel e coloco ali. E o encantamento acontece, né? Eu digo o encantamento começa a acontecer quando ele se percebe no papel, se percebe no trabalho, quando ele consegue reconhecer esse movimento dele, né? Reconhecer ele ali no trabalho. E ele perceber isso, a minha condução, né? Compartilhar nessas perguntas, para ele perceber o que ele está fazendo. Aliás, eu acho, é uma coisa que eu sempre costumo também, supervisão, aula e tal, colocar, que o terapeuta, ele não deve, se o terapeuta te disser, estiver dizendo para você, que está ouvindo aí a gente agora, se o seu terapeuta está dizendo para você o que você deve fazer com a sua vida, corra dele. Caia fora. Né? O teu terapeuta ou um terapeuta, ele deve te mostrar o que você está fazendo com a vida, não o que você deve fazer com ela. Quem deve fazer é você que decide. Você que sabe, a vida é sua. Que é uma outra barreira que nós enfrentamos, não só na arte terapia, mas também aí, né, a ajuda de vocês, acho que é isso também, né, ter esse enfrentamento. Eu não vou no psicólogo, o cara vai ficar falando lá o que eu tenho que fazer com a minha vida, né? Então realmente, você está certo, ele não tem que fazer isso, e a ideia de que esse terapeuta, esse psicólogo, não o faça. Ele vai te mostrar como que o que você está fazendo com a vida. E na arte terapia é esse encantamento. Quando o indivíduo, né, aquela pessoa, percebe o que está fazendo, se percebe no trabalho, ele se encanta. E por vezes até compra material. Na pandemia agora foi isso que aconteceu. Os atendimentos online, e as pessoas compravam e não produziam apenas quando eu fazia aqui uma intervenção, um pedido. Elas faziam ao longo da semana. Eu peguei e fiz mais coisa. Eu fiz esse outro aqui. Aí me mandavam as fotos. Agora tá meio híbrido agora, mas mandavam as fotos do que tinham produzido. Então, mas esse encantamento, sim, era quando elas se descobrem, que essa que é a grande sacada da arte terapia, né? Se perceber, reconhecer o que está fazendo, né, com a própria vida. Bacana. William, uma coisa, né, você vem trazendo aí pra gente, mas para o pessoal que está nos assistindo, às vezes vem aquela pergunta: quando eu devo procurar um arte terapeuta? Em que momento eu percebo que eu preciso procurar um arte terapeuta? Uhum.
à medida que você vai percebendo que a sua vida psíquica, emocional não está mais fluindo. Porque a ideia é essa, não tem uma restrição. Se pensarmos que a arte é essa coisa tão orgânica, tão híbrida, que atinge tantos lugares, se eu observar, a arte ela é usada na educação, ela é usada na catequização, ela é usada como comunicação. Então, a arte tem uma abrangência, né, muito grande. Então, não tem esse lugar da contraindicação. Tem o lugar do manuseio, né? do manejo. Tem o lugar desse manejo, tem o lugar de como que eu vou conduzir. Então não tem uma restrição, olha, esse público é mais indicado ou este outro é menos indicado. Não é exatamente. A ideia é quando o indivíduo vai percebendo que a vida não está fluindo, que há uma questão depressiva, de pânico, ansiedade, coisas mais patológicas, ou um momento de vida mais... enlutamento, aliás, né? Tivemos tantos enlutados, então estou vivendo um luto, uma perda, uma dificuldade de relacionamento com o chefe, com a sogra, com o sogro, coisa que não acontece, dificilmente acontece briga com sogro e sogra, né? Ou dificuldade no relacionamento com o cônjuge. Então, por que está com os filhos, né? Um conflito com os filhos. Então, esse lugar... a ideia é um sintoma, é um lugar que a vida mostra que não está fluindo, né? Tem alguma coisa que está estagnado, tem movimento, mas não sai do lugar. É onde ele deve procurar um terapeuta. Ele pode procurar um arte-terapeuta, mas pode procurar um terapeuta, um psicoterapeuta, um arte-terapeuta. Ele vai buscar essa referência. Até, pegando um gancho aqui na tua pergunta, Ju, pegando no nosso buscando o nosso tema, né, a arte cura, né, a arte terapia cura. A ideia da cura, ela vem no sentido, o processo da arte terapia, né, os dois lugares, a arte e a terapia, essa busca da terapia como ideia do cuidar, da arte como ideia do expressar. Então eu expresso e eu cuido. Quando eu entro, vou pegar um exemplo aqui, né, quando eu entro num hospital, eu machuquei a minha mão lá, né, fazendo alguma coisa em casa, eu vou lá no hospital para fazer um curativo, né? Então, essa é a ideia. Eu entrei ali como um paciente. Né? Então, sou um paciente, estou paciente, entro naquele lugar, procuro um médico para que ele venha verificar o que está acontecendo ali, para que aquela ferida, aquele lugar que machucou, que feriu, não me leve a óbito. Né? Vai infeccionar, vai inflamar, né? Então não, eu tenho que ir no lugar que ele faça um curativo, né? É uma ação de curar, né? Então é uma atividade de cura. Mas para eu estar neste lugar, eu preciso ser o paciente. Saindo uma coisa que eu sempre também costumo brincar aqui, dizendo assim, ó, sai do contexto e vai no pretexto da vida. Então o contexto eu machuquei a minha mão e fui lá no médico, eu sou o paciente, mas sai desse lugar do contexto e colocando no pretexto da vida, entender, eu tenho que ser paciente, né? E paciente como um estado de paciência, não a paciência de calma, né? Olhar a paciência de uma maneira mais abrangente, mais profunda da palavra, dizendo que eu tenho que encontrar um estado de paciência para entender as minhas feridas, para entender os meus machucados, onde que me machuca, o que me fere, que pode me levar ao óbito. E quando eu vou fazendo aquele curativo, tem lá, não tem os queijos meia cura, né? O queijo curado, né? Então você tem que deixar ali com o tempo. E aí eu preciso do tempo. Se por acaso eu precisei fazer uma sutura, né? Dar pontos ali, o médico fala daqui a 15 dias, né? Ou a 7 dias, né? Você volta. E 7 dias depois... Aí a proposta é que aquele machucado, aquele corte já esteja curado. E curado significa que está sequinho, que está perdendo, não tem inflamação, não tem fogo, né? E está secando, que é a ideia do curar. Está ficando mais, está tirando essa umidade. E umidade entende essa água, esse excesso de sentimentos, estão ganhando um outro lugar de cura. Na análise, na arte-terapia, estamos no mesmo lugar, de encontrarmos esse lugar de paciente, de entrarmos no estado de paciência para encontrarmos a cura.
só que é o meu curador interno. E com isso usar esse recurso da arte para favorecendo tudo isso, né? Mas enfim. Interessante, né, William? E só fazendo um adendo, até mesmo, né, para a gente caminhar para o nosso encerramento, que quando você traz essa parte do mexer na ferida para alcançar essa cura, vai trazer um desconforto, porque você vai precisar colocar ali uma medicação, você vai precisar fazer a limpeza, você vai. Ou seja, muitas das vezes nós, né, no lugar de terapeutas, a Yara, eu, você, né, sabemos que mexer com o conforto daquela ferida para levar a uma cura vai causar o desconforto. E muitas das vezes entra isso que você falou, que é do ser paciente. Entender que faz parte do processo, que vai estar ali, que você vai precisar, sim, fazer a saturação, dar os pontos, colocar um curativo. Então, aquele tempo, ele vai ser necessário. Vai causar um certo desconforto, mas é um desconforto necessário para levar a essa cicatrização. Né? A cicatrização que você vai ficar até a cicatriz. Você vai olhar para ela, né? Muitas das vezes o paciente até traz isso muito no consultório. Mas e a cicatriz? O que eu faço com ela? É algo que a gente pode estar trazendo no outro café. Mas só para a gente fechar aquela cicatriz, ela, igual você colocou muito bem, ela não pode mais, digamos aí, fluir, né, nesse sentido de vazar algo, inflamar algo. Ela tem que cicatrizar. Ela vai estar ali, você vai olhar, vai lembrar, falar, isso foi um processo, não dói mais. Né? Não dói, ficou uma marca que não dói, trouxe essa lembrança. Né? Então, assim, meninas, acredito que foi uma live sensacional. Agradecer, William. Muito obrigada pela disponibilidade do seu tempo, de trazer um pouquinho sobre a arte terapia. Acredito que deva ter instigado as pessoas a buscar mais sobre o assunto, a entender um pouquinho melhor sobre este assunto. Agradecer a Yara, mais uma vez, que faz parte da nossa bancada aí do Café Terapêutico. Maiana, nossa comentarista, que sempre tem esse cuidado, esse olhar de trazer um texto, algo, né, para instigar, estarmos aqui. E sempre um prazer tomar um café com vocês. Espero, num próximo Café Terapêutico, estarmos aí trazendo um tema. Semana que vem tem um feriado, finados. Então, vamos aí dar já um spoiler, né, A Yara vai estar trazendo um tema muito interessante. Yara, fala pra gente um pouquinho aí de qual vai ser o tema da semana que vem. Nós vamos falar sobre perdas e lutos, né? Lembrar essa data, né, de finados. Então, como todos nós, com certeza, né, já perdemos um ente querido, familiar, nós vamos estar, nesse momento, falando sobre perdas e luto. Então, convido todos vocês, né, a participar do feriado, quem puder online, né, ao vivo e a cores, mas quem não puder, a gente sugere aqui que faça, né, acompanhe nós num outro momento e divulgue, porque vai ser um tema bem delicado e de muita informação também. Maravilha. Exatamente. Muito bom, vou me conectar. Maravilha. Obrigado, William. Eu que Pode agradeço, Maiana, Yara, Ju, muitíssimo obrigado, parabéns pelo projeto, acho muito legal, assim, curtinho, mas eu acho sucinto e instiga e vale a pena pelo bate-papo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Minha proposta é essa, meu objetivo é esse, de passar aquelas coisas que eu vou aqui pensando, estudando, compartilhar. Se não tem oportunidades como essa, eu não consigo, então, né, muitíssimo obrigado. E até uma próxima. Obrigada a você. Até uma próxima, Até, pessoal. gente. Gratidão.
Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Ah, gente, é.